Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Fernando Magalhães e eu estou aqui para mais um vídeo da série Conselhos da Rede de Jovens Trindade da Comunidade Batista do Balneário, Templo da Graça, lá em Ibirité. Hoje nós vamos falar, o tema que nós vamos falar hoje é sinceridade com Deus. Amém? Sinceridade com Deus. Uau, esse tema é poderoso. Por quê? Porque esse tema fala diretamente da nossa vida espiritual e principalmente da nossa vida devocional com o Senhor. É importante a gente saber disso, é importante a gente ter isso em mente. Eu preciso ter uma vida devocional com Deus, isso é extremamente importante para o nosso crescimento espiritual. Agora, eu preciso ser extremamente sincero na minha vida devocional com o Senhor. Eu preciso usar de toda sinceridade para com Ele. Agora é estranho porque quando a gente fala de sinceridade com o Senhor, é estranha essa palavra sinceridade com o Senhor, por quê? Porque nós sabemos que Deus é onisciente. Nós sabemos que Deus sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. A Bíblia fala que Ele sabe da nossa palavra antes dela sair da nossa boca. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Então, se Deus nos conhece tão bem assim, como é que nós podemos mentir para Ele? Como é que nós podemos chegar diante dEle com falsidade? Como é que nós podemos chegar diante dEle sem sermos sinceros? Parece um absurdo, mas isso acontece muito, é muito comum na vida de muitos cristãos, quando se aproximam de Deus com pensamentos, às vezes equivocados, com motivações equivocadas, e em sua aproximação, em sua oração, em sua devocional, eles pensam estar enganando Deus. Só que nós sabemos que não é assim. Nós precisamos chegar diante de Deus com o coração sincero, porque Deus já nos conhece. Ele já sabe do nosso desejo, Ele já conhece a nossa motivação. Então, pensando nisso, eu considero que ser sincero com Deus é nós nos chegarmos diante de Deus com sinceridade com nós mesmos. Eu preciso ser sincero comigo mesmo para chegar diante de Deus com um coração limpo, puro, sem nenhum tipo de falsidade. Eu espero que você entenda isso, porque isso muda a nossa vida espiritual, isso muda o nosso conceito, a nossa forma de nos apresentarmos diante de Deus. Eu preciso chegar diante de Deus como? Com o coração limpo, puro, sem falsidade, sem hipocrisia, sem esconder nada, achando que Deus, que eu posso enganar a Deus. Não, eu não posso enganar a Deus. Deus conhece o meu coração, Ele sabe de tudo que existe em mim, e exatamente por isso o Senhor, Ele quer que nós cheguemos diante dEle quando nós nos reconhecemos como falhos. Eu preciso me reconhecer como falho. Eu gosto muito do texto que fala das bem-aventuranças no Sermão do Monte, Mateus 5, no verso 3 especificamente, quando fala: bem-aventurados pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Olha que interessante, bem-aventurados pobres, e nesse contexto, pobre é aquele vazio de tudo, é aquele necessitado de tudo. Nós, quando lemos esse texto, trazemos para a nossa realidade e pensamos o seguinte: pobre é aquele que não tem o que quer, mas que tem um pouco de coisa. Só que nesse contexto, a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus está dizendo o seguinte: aquele que é pobre de espírito, ou seja, não tem nada, é vazio de tudo espiritualmente, é totalmente dependente do Senhor, é totalmente dependente de externo, daquilo que vem de fora. Ele não consegue gerar vida em si mesmo. Ele precisa de Deus gerando vida nele para que ele viva. Então, quando eu entendo essa necessidade que eu tenho de Deus, quando eu entendo que eu sou pobre, necessitado, eu gosto do texto que fala lá em Apocalipse, que nós somos, falando para a igreja, nós somos pobres, cegos e nus. Na verdade, nós precisamos nos apresentar diante de Deus sem reservas, livres de toda reserva. Por quê? Porque o Senhor, quando olha para nós, nos conhece por inteiro. O Senhor, quando olha para nós, Ele sabe de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que nós pensamos, de tudo aquilo que nós desejamos.
Então, para eu me achegar diante de Deus, eu preciso reconhecer essas coisas. Sou eu que preciso, primeiro, saber que eu sou necessitado de Deus para todas as coisas, que eu preciso de Deus para todas as coisas, e a partir daí saber que eu não sou ninguém, que eu não sou nada sem Ele. A partir daí saber que eu sou pecador, que eu preciso do perdão, que eu preciso da graça, da misericórdia dele todos os dias da minha vida. A partir daí entender que Deus é soberano sobre mim, né? Então eu chegar diante de Deus com um coração sincero comigo mesmo. É eu chegar diante de Deus e falar dos meus problemas, das minhas dificuldades, das minhas limitações, daquilo que tem me preocupado, daquilo que tem tirado o meu sono, né? Dos meus pensamentos pecaminosos. É eu reconhecer isso e chegar diante de Deus dessa forma. Eu acredito que ser sincero com Deus é muito mais do que chegar diante de Deus e falar a verdade. Na verdade, eu acredito que ser sincero com Deus é nós reconhecermos a verdade em nós. É nós reconhecermos a verdade em nós. Olha, Deus, Ele não está à procura de pessoas perfeitas. Deus está à procura de pessoas sinceras. Olha que maravilhoso isso. Deus não está à procura de pessoas perfeitas. Então você não precisa se preocupar se você não é perfeito. Claro que ninguém é perfeito, lógico. Mas às vezes nós cobramos de nós mesmos essa posição, né? De sermos perfeitos. Queridos, você não precisa se preocupar em ser perfeito. O que você precisa se preocupar é em ser sincero com o Senhor. Quando você é sincero com Deus, Deus se agrada. Deus move, isso move o coração de Deus. Quando você é sincero com Deus, Deus opera poderosamente na nossa vida. Lembra do texto que eu falei? Ele fala que herdarão o reino dos céus. Aqueles que que reconhecem no seu coração, que tem um coração, né, sincero diante do Senhor, pensando, sabendo de si mesmo que não é nada, e chega diante do Senhor falando: Senhor, eu não sou nada. Essa pessoa, quando chega dessa forma, recebe a bênção de Deus. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso por quê? Porque elimina de nós aquele sentimento que nós precisamos ser perfeitos, coisa que nós nunca vamos ser. E traz para nós a esperança de que Deus se agrada daquele que abre o coração. A Bíblia fala muito de rasgar o coração diante do Senhor. É aquele que fala a verdade, aquele que fala o que está sentindo para o Senhor, de forma a receber de Deus tudo aquilo que precisa para continuar a sua vida, para continuar toda boa obra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, ser sincero com Deus é eu me achegar diante dEle, eu me colocar diante dEle, sabendo quem eu sou, sendo sincero comigo mesmo, reconhecendo as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados, reconhecendo que sou falho e que eu preciso dele para ser melhor dia após dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero deixar aqui um desafio para vocês. Um desafio que está lá em Hebreus 10, 22, onde o escritor de Hebreus fala que nós precisamos nos achegar diante de Deus com um coração sincero. Então faça uma autoanálise, pense nas suas debilidades, nas suas fraquezas, nos seus pecados. Pense naquilo que você tem feito que desagrada a Deus e chegue diante de Deus. Não com vergonha, apesar de que nós ficamos envergonhados quando chegamos na presença dele, mas não precisa você ficar com tanta vergonha assim, porque Deus ele te ama e o desejo dele é fazer parte da sua vida e que você faça parte do reino dele. Então chega diante de Deus com esse coração puro e fala com ele, confesse para ele, diga para ele, seja sincero com ele, e eu tenho certeza que ele vai te abençoar poderosamente. Um grande abraço, fique com Deus, que Deus te abençoe.